Lembrando de antemão o conselho para se beber com moderação e se beber não dirigir, a gente traz agora uma novidade que merece um brinde. A descoberta de uma cultivar que pode fazer diferença no mundo cervejeiro. Eu estive na Serra da Mantiqueira, onde um acaso favoreceu o aparecimento de uma variedade de lúpulo. É um ingrediente fundamental da cerveja, do qual o Brasil importa 100%. Você já imaginou tanto de agricultura que tem numa cerveja? O estudo começa no campo. Campo de cevada, de milho, de arroz, de trigo. Para uma latinha assim vai parecer pouco, perto de 50 gramas de grãos, só um punhadinho de plantas. Mas o mundo consome cerca de 200 bilhões de litros de cerveja por ano. A matéria-prima para isso ocupa 35 milhões de hectares de lavouras. É uma área do tamanho da Alemanha destinada à produção de cerveja. E o plantio só aumenta para atender ao consumo. Ultimamente, o setor que mais cresce é o das cervejas especiais, destacando-se o produto artesanal. Embora não haja ainda legislação regulamentando a atividade, no Brasil já tem gente fabricando cerveja artesanal em apartamento, em garagem, fundo de quintal, em casinha de montanha. Olha para você ver, cerveja da Serra da Mantiqueira, produzida numa pequena propriedade do município de Gonçalves, Minas Gerais. André Vaque já selecionou e triturou os maltes e agora está aí fazendo a braçagem, que é a primeira etapa da fabricação de cerveja. Mexe 1 hora sem parar. É para fazer com que a água circule e vá retirando os açúcares. São os açúcares que vão fermentar depois. Exatamente. Comecei com 43 graus, vamos chegar a 65 graus. Técnico de som e músico de uma banda de rock, ele deixou São Paulo para morar na Serra. Os que pensavam que ele viesse a montar aqui um estúdio de gravação se surpreendem quando veem a microcervejaria. Ele montou uma pousada com o propósito de o hóspede vir fazer aqui a própria cerveja. André compra maltes importados da Bélgica e da Alemanha. Produz 5 tipos de cerveja entre claras e escuras. E agora que dominou a técnica, quer muito incorporar um sabor serrano. Além da água, claro, que é extraordinária, quer explorar o que na Europa chamam de terroir, coisas que são próprias e características de uma região. O pinhão, a jabuticaba, a japoca é uma frutinha que se assemelha ao physalis. Mal sabe o André que o ingrediente fundamental da cerveja é objeto de um experimento inédito no Brasil, a 50 quilômetros do sítio dele. De Gonçalves, Minas, atravessamos a divisa paulista para São Bento do Sapucaí, colado a Campos do Jordão. O que você faria numa propriedade que fica a 1.700 metros de altitude, bordada por bosques de araucária, cheia de pirambeiras e que registra, em média, 40 geadas por ano? Produzir nessas condições, para muita gente, seria uma utopia, um sonho impossível. Pois o proprietário aqui casou a utopia com fruta e fez uma frutopia. Viabilizamos a utopia de se poder viver numa pequena propriedade nessa região. A gente conseguiu conciliar o cultivo de diversas espécies, produzindo em torno de 30 toneladas de fruta por ano, visando a sustentabilidade. Rodrigo Veraldi é agrônomo, já trabalhou bastante com café e batata, mas é apaixonado por botânica, daqueles que se referem às plantas pelo nome científico. A gente tem aí o Brachychaeton, que é uma planta nativa da Austrália. A gente tem o Quercus, que é o carvalho americano. No terreno que herdou, Rodrigo montou uma coleção com centenas de plantas. Tem um bosque de castanheira portuguesa. Aqui, uma alameda de álamos. Um pinheiro do hemisfério norte de folha penteada em forma de franja, ombreando com uma araucária. Comercialmente, ele cultiva 15 variedades. Planta uvas Malbec e Shiraz para um vinho artesanal. Tem oliveiras para a fabricação de azeite. Aqui, um jardim clonal de frutas vermelhas. Para você se localizar na propriedade, veja aí. Depois das oliveiras, vem um quadro de avelãs. Aqui mais embaixo, o mirtilo, que acaba de ser plantado.
em seguida a framboesa, o morango sem agrotóxicos embaixo do plástico e passando a porteira, lá no fundo, uma plantação num formato que a gente não está acostumado a ver no Brasil. Este aí que é o campo de lúpulo. Se para você esta imagem sugere um desfile de trepadeiras, está certo, o lúpulo é uma trepadeira. Antigamente não tinha plásticos, né? Então as pessoas usavam a palha. Para aprender um pouco sobre o lúpulo, vamos pegar carona na visita que este grupo de alunos faz hoje ao sítio. Eles já chuparam uva no pé e agora estão saboreando o morango direto do canteiro. Que delícia, hein? Você já tinha feito isso ou não? Não. Eu achei muito interessante porque eu nunca tinha comido a fruta assim, de maneira tão natural assim. Rodrigo explica que antes do plástico, o morango era protegido por palha, e daí o nome em inglês, strawberry, straw, palha, berry, baga. Ou seja, o fruto da palha. Da mesma forma, a palavra lúpulo tem origem numa associação de imagens. O lúpulo vem do latim humulus lupulus. Humus é a parte superior do solo rica em matéria orgânica decomposta. Lúpulos é o diminutivo de lobo, que quando vai se alimentar tem o hábito de trepar na presa. Exatamente como o lúpulo faz. Vai subindo, envolvendo a árvore na qual trepa. E então ele faz como se fosse um lobo em cima de um cordeiro. É uma planta que não existia no Brasil, é a flor, né? Que é usada para a fabricação de cerveja. É a parte mais importante da qualidade de uma cerveja. E além de fabricação de cerveja, ele tem muitas outras importâncias na questão medicinal. Ele é tido como um excelente calmante, ele tem poderes antibióticos muito fortes. Assim como o tomate, a uva ou o maracujá, o lúpulo é conduzido verticalmente em tutores de 5, 6 metros de altura para facilitar o crescimento das ramas. A produção se dá nos extremos da planta e chega a crescer mais de 30 centímetros por dia. As folhas são ásperas no formato de palma e sobem se enrolando num fio de nylon no sentido horário. No espaçamento de 1,20 entre plantas e 3,5 entre linhas, cabem 2.500 pés de lúpulo por hectare. Já foram realizadas no Brasil algumas tentativas de se produzir lúpulo com variedades da Europa, que é o centro de origem da planta. Mas nada foi para frente. Este cultivo aqui da Mantiqueira deu certo graças a um lance do acaso, a um acontecimento botânico espontâneo do qual este pé é a testemunha original. Ele é o sobrevivente de uma experiência frustrada. Esse pé tem história. É o marco do cultivo de lúpulo no Brasil. Há mais de 10 anos atrás, eu formei algumas plantas de lúpulo através de sementes. Rodrigo conseguiu vegetar algumas variedades de lúpulo em estufa, mas quando levou para o campo foi um desastre. As plantas não aguentaram as chuvas da Mantiqueira. Ele jogou todo o material fora para fazer compostagem. Eu tinha desistido do projeto. Um tempo depois, uma grande surpresa, do material jogado fora brotou um valente pezinho de lúpulo que se adaptou ao ambiente. Cresceu viçoso numa estaca e passou bem pelas chuvas, pelos fungos, doenças. É o pé-mãe que a gente vê hoje. Normalmente essas mutações genéticas ocorrem 1 em 1 milhão. Principalmente quando você faz seleção por sementes, né? Quer dizer, Rodrigo, na loteria da genética, você tirou a sorte grande. Foi uma mega cena da virada. Não se conhece ainda a ancestralidade da planta e tudo o que foi replicado aqui são clones da cultivar que se adaptou. O auge da florada acontece no começo do outono. Para a colheita, os maiores produtores de lúpulo, Estados Unidos e Alemanha, já desenvolveram equipamento e fazem tudo mecanizado. Aqui, a apanha vai ser no braço. Esta é a mesma equipe que fez o plantio. Corta-se a ramagem toda. Significa que, em se tratando de uma trepadeira, vai o pé inteiro, ficando só um toquinho para manter a brotação. A turma está se achando importante, afinal, são os primeiros trabalhadores rurais brasileiros que fazem a apanha do lúpulo. De 0 a 10, qual é o grau de dificuldade aqui para cortar a rama do lúpulo? Uns 3. 3? É bem fácil. É facinho. Não dá para ficar suado? Não dá. O material colhido é levado para uma estufa, onde se separa o que interessa. Você faz ideia do que seja? É a chamada flor do lúpulo, que botanicamente tem o nome de estróbilo, uma estrutura reprodutora. E a matéria-prima... São essas flores, né? E dentro dela, né, você tem aqui o princípio da lupulina, e é uma flor bastante aromática, né? Você percebe aqui os aromas. Eu particularmente
sinto muito o perfume do maracujá e de outras especiarias também. A flor do lúpulo é bem levinha, um único pé dá milhares de flores, mas o rendimento fica em torno de apenas 2 quilos por planta. Este pacote tem 100 gramas. A parte importante é o pozinho amarelado, quase microscópico, que fica no interior das brácteas. É onde se concentra a lupulina, usada na fabricação de cerveja. Foi com esta indústria de cervejas especiais de Campos do Jordão que Rodrigo Veraldi conseguiu uma parceria para bancar o experimento do lúpulo nacional. Basicamente, a cerveja tem 4 ingredientes: a água, o malte, que é o grão germinado seco, o fermento, a levedura, que são os micro-organismos que transformam em álcool o açúcar do grão, e o lúpulo, que confere o amargor e acrescenta aromas característicos. O lúpulo mundialmente usado é assim, peletizado. São aquelas florzinhas que vimos, secas, prensadas em cubinhos. Matéria-prima que vem da Europa, Estados Unidos, Canadá, para dar vida ao malte fervido. Poder usar o lúpulo in natura, sim, é um privilégio, diz o gerente de pesquisa e desenvolvimento da Brasil Quirim, Rubens Matos. Esse lúpulo que acabou de ser colhido me dá a possibilidade de eu colhê-lo num dia ou colhê-lo pela manhã e diretamente trazê-lo para a cervejaria e fazer uma lupulagem fresca. Na lupulagem fresca, os cones vão ensacados assim para a caldeira, como se fosse para um chá. As primeiras análises indicam que essa cultivar brasileira é de amargor médio e confere aroma e sabor mais cítrico, floral e frutado. Já foi produzido um pequeno lote de cerveja com uma parcela de lúpulo fresco. Vai acrescentar frescor, vai acrescentar artesanalidade, vai acrescentar regionalidade, porque ele é plantado aqui do lado. Para mim seria maravilhoso, né? O micro-cervejeiro André Vac começou a sonhar alto quando soube da novidade, imaginando os novos tipos artesanais que poderá produzir. Um sabor diferenciado, porque ele seria um lúpulo incomum quando colocado ao lado desses lúpulos tradicionais que todo mundo utiliza. Uma produção de lúpulo local seria excelente já do ponto de vista de custos. O Brasil importa 4.000 toneladas de lúpulo por ano, com um custo superior a 200 milhões de reais. Mas fora a economia de divisas, se der certo, a cultura do lúpulo poderá, num futuro breve, beneficiar o pequeno produtor da mantiqueira. E essa cultura tem total condição de atender a agricultura familiar, porque é uma cultura de fácil manejo, é altamente rentável do ponto de vista de produtividade por hectare e tem a garantia de compra, né, do produto final. Então eu acredito que é uma contribuição e um legado que eu quero deixar para a agricultura brasileira. Ô Nelson, e a produção comercial em escala, está prevista para quando? Ellen, rapidez em agricultura é difícil, né? Já começaram a fazer testes com lúpulo brasileiro em outras regiões e a previsão é de que em mais 2, 3 anos os protocolos de cultivo já estejam definidos.